Você certamente já ouviu falar de crianças inquietas, crianças desatentas como se estivessem no mundo da lua, crianças que na sala de aula não conseguem ficar em sua mesa, atender às consignas do seu professor, lidar com a turma de maneira regulada e tranquila com seus pares. Se você já ouviu esses sintomas, certamente você já também entendeu que pode ser aí uma hipótese do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou sem hiperatividade. Hoje nós vamos falar sobre o TDAH e os prejuízos que esse transtorno do neurodesenvolvimento pode acarretar para o processo de aprendizagem. Antes que eu me esqueça, eu sou Marilisa Rosas, neuropsicopedagoga clínica, terapeuta ABA, especialista em neurociência aplicada à educação, também psicopedagoga, entre outras formações, e te convido a se inscrever no nosso canal, se você não for inscrito, inscrita, e também deixar o seu like. Eu te garanto, vai valer a pena esse nosso encontro. Vamos primeiro pensar sobre os sintomas. Quero trazer para você os sintomas do TDAH para que a gente depois entenda como esses sintomas prejudicam o processo de aprendizagem. Importante a gente entender muito claramente que o TDAH não é um transtorno específico de aprendizagem. São distúrbios diferenciados. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, do desenvolvimento neurobiológico, mas os seus sintomas influem muito no desenvolvimento da aprendizagem. Por isso, às vezes, há confusão. Bom, o primeiro sintoma do TDAH, e a gente precisa aqui pensar que esses sintomas precisam ter frequência. Vamos separar essa questão. Todos os sintomas TDAH precisam estar presentes no mínimo por 6 meses e em diferentes ambientes, na escola, em casa, onde a criança tenha também a sua dinâmica social. A atenção é o primeiro sintoma do transtorno do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento TDAH, ou seja, a desatenção, o déficit de atenção. A criança fica muito distraída, a criança não consegue sustentar a atenção, selecionar a atenção. E se a gente for entender que para aprender nós precisamos ter atenção, Stanley Dehaene, um neurocientista canadense, ele deixa muito bem claro: o primeiro pilar para a aprendizagem é a atenção. Sem a atenção, não se constrói uma memória operacional da aprendizagem e, com isso, a criança fica prejudicada na sua aprendizagem. O professor começa a perceber que aquele assunto que foi dado na sala de aula, o menino esqueceu no outro dia, ele não completou o raciocínio. A mãe começa a perceber isso nas atividades do para casa, até naquelas informaçõezinhas do diário de casa, a professora sempre reclamando: seu filho é desatento, seu filho estava distraído. Então, a desatenção é o primeiro sintoma que prejudica muito a aprendizagem. O segundo sintoma, que é característico do TDAH, é a hiperatividade. A criança faz muitos movimentos corporais, que é chamado também de hipercinésia. A criança é agitada, ela sai muitas vezes para ir no banheiro, ela levanta, cutuca o colega, ela bate os pés numa frequência constante, mexe os pés, mexe as mãos. Às vezes arremessa até os objetos nos colegas, dependendo aí da idade. Então, se a gente pensar que isso dentro de uma sala de aula tumultua bastante a sala de aula, mas principalmente traz prejuízos para essa criança, porque ela não consegue acompanhar o ritmo, manter a atenção sustentada ali, por conta dessa hiperatividade física que ela apresenta.
O outro sintoma é a impulsividade. É uma criança ou um adolescente que interrompe o professor o tempo inteiro, o professor está ali desenvolvendo a aula, ele já levanta a mão, ou ele completa a fala do colega, ou ele levanta e quer mostrar o material dele, ou ele não consegue ficar até o final da aula. Frequentemente chama-se o orientador para tirar aquela criança da sala de aula, levar para se acalmar um pouco, voltando a lembrar que esses sintomas precisam estar presentes há mais de 6 meses. É só a gente acompanhar pelo DSM-5-TR, o atualizado, tá? Para a gente entender ali os critérios diagnósticos do TDAH. A desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Todos os 3 sintomas precisam estar numa frequência de mais de 6 meses em ambientes diferentes. É muito importante se entender sobre o TDAH, o professor, os pais começarem a levantar suas hipóteses com um olhar de cuidado para a criança e para o adolescente que apresenta esses sintomas. Se a gente pensar em prevalência, na idade escolar, são 7,6%, um número considerável da população brasileira de estudantes. Se a gente pensar nisso em número absoluto, dificilmente o professor não vai ter uma criança com esse transtorno do neurodesenvolvimento, o TDAH. Então, tanto é importante que os pais conheçam os sintomas, acompanhem, observem se esse sintoma está crescendo, para buscar esse acompanhamento médico, buscar um especialista. Se for uma criança que já está ali tendo um baixo rendimento, a ciência comprova que as crianças com TDAH do subtipo desatento, elas costumam ter um baixo rendimento maior do que os outros subtipos. Então, só isso já é motivo mais do que suficiente para uma mãe, um pai, levar a sua criança a um especialista. Pode ser também um neuropsicopedagogo, que vai atuar aí no processo de aprendizagem, levantar essas hipóteses através de instrumentos como o SNAP-4, processo de avaliação que ele vai entender que é importante, são vários protocolos que se pode chegar aí a um levantamento de hipótese. O importante é que essa criança seja atendida. Porque os prejuízos que o TDAH acarreta para a aprendizagem são prejuízos severos, importantes. E não só para a vida acadêmica, mas também para a vida social, afetiva. Porque se uma criança tem um TDAH e ele está desenfreado, não é? Sem atendimento, a criança não tem um neuropediatra, não tem um acompanhamento, às vezes, com um psicólogo, se ela tiver baixa autoestima, não tem um acompanhamento com um neuropsicopedagogo para o seu processo de aprendizagem, é uma criança que vai, com certeza, acarretar muitos prejuízos e, principalmente, uma criança que vai sofrer bastante. Então, a questão do TDAH hoje é uma questão de saúde pública. É preciso estar alertos para isso, para que esse diagnóstico precoce, entre 6 anos, o DSM diz que aos 12 anos precisa-se, quando é permitido se fechar esse diagnóstico. Mas trabalhar os sintomas, os pais, os profissionais já conseguem fazer a partir dos 5 anos. Isso vai fazer com que esses prejuízos possam ser muito minimizados, para que a criança tenha uma vida com controle desses sintomas. O TDAH, ele não tem cura, mas ele tem controle. Quanto mais cedo, dentro daquela janela de oportunidade da primeira infância, se faz um diagnóstico, se faz o tratamento, menos prejuízo esse indivíduo vai ter para a vida adulta, inclusive. Estudos apontam que os jovens, em sua prevalência maior, que são aí identificados como jovens com vícios de drogas, foram jovens que tiveram TDAH não tratados. Então, para que a gente entenda a importância. Deixe o seu like e até o próximo vídeo. Comente também. Um abraço. Tchau, tchau.